Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Upcast, uma produção da UPL em parceria com o Canal Rural. Toda semana a gente conversa sobre um tema diferente, sempre muito relevante para o dia a dia do produtor rural. E hoje nós vamos falar sobre produção e qualidade de biológicos. A gente tem visto aí cada vez mais produtos biológicos no mercado, cada vez mais as empresas têm se interessado pelo tema. Por isso, a importância do avanço da pesquisa neste tema. E para a gente falar sobre este assunto, eu estou hoje com a Mariana Yama, ela que é gerente de biocontrole NPP da UPL. Mariana, seja bem-vinda, obrigada por aceitar o convite e estar aqui novamente com a gente para bater esse papo. Obrigada, Marusa. Quem também vai fazer parte deste bate-papo hoje é a Simone Veloso, ela que é pesquisadora global, NPP da UPL. Simone, seja muito bem-vinda a primeira vez aqui conosco para falar sobre um tema tão importante e atual, né? Sim, muito obrigada pelo convite. Seja muito Muito bem-vinda. obrigada. Olha só, vamos começar, Simone, falando de pesquisa, né, que é a sua área, faz tempo que você estuda sobre isso, trabalha com isso, vai compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, combinado? Como que está hoje esse mercado, então, no viés de pesquisa, para a gente começar o nosso papo? Certo. Bom, Marusa, com o grande crescimento, né, e avanço do controle biológico, as demais áreas também avançaram, né? Então, houve um incremento, né, no conhecimento dos pesquisadores, também houve um grande desenvolvimento dentro de empresas e até mesmo para o produtor, né? Hoje a gente vê produtores aí muito especializados, com muita técnica, muito conhecimento sobre o controle biológico. E o crescimento, né, o boom que a gente fala do controle biológico é assim fantástico, porque ele cresceu em pouco tempo, né? Se a gente olhar, né, outras tecnologias, comparar com outras tecnologias, a gente vê aí que em menos de 15 anos nós tivemos aí um grande número de produtos sendo registrados, um grande avanço aí também nas pesquisas, a forma de se produzir esses micro-organismos, né, de fato, e além disso, o grande avanço que teve em relação aos próprios produtos. O que a gente pode destacar dessa evolução aí desses produtos? Certo. A gente consegue, dentro desse desenvolvimento, destacar que ele foi classificado como 3 gerações de produtos. Né? Nós podemos dizer que nós temos a primeira geração de produtos, que era aquele produto que continha apenas um micro-organismo, uma espécie, uma cepa. Depois, né, veio a segunda geração de produto, onde a gente começou a combinar cepas e até mesmo combinar espécies. Olha que interessante, né? A gente parte daquele princípio onde a gente tem um produto com mais de um micro-organismo, podendo ter aí multifunções, né? Eu posso focar numa específica praga, numa doença, e aí eu consigo controlar mais de uma, né? Então, isso faz com que eu tenha esse avanço aí, trazendo a segunda geração de produto. E a terceira geração de produto, que veio em cima daquela grande preocupação, né? Eu tenho um micro-organismo vivo dentro do meu produto. Como que eu vou trabalhar com os produtos oriundos desse micro-organismo e chamar aquilo de produto, né? A gente está falando aí sobre os metabólitos secundários. Então, com o grande avanço da genética, né, no caso metabolômica, que a gente chama, que é o estudo da parte de metabólitos, proteômica, que é o estudo das proteínas, e a parte em si da genômica, né, que eu consigo estudar os diferentes genes que estão dentro desses organismos. Teve esse grande avanço e a gente nota também, né, que a academia ela foi se reinventando. Por exemplo, cursos de bioprocessos, biotecnologias que eram existente só em apenas algumas universidades, hoje a gente vê uma grande realidade. Eu vejo os jovens, né, aí tratando desse assunto de controle biológico como algo do cotidiano. E também os produtores, né, têm usado essa ferramenta não só como uma ferramenta complementar, mas algo essencial aí para a agricultura. É até bacana a gente falar, né, da importância para a grande produtividade num outro videocast, né? A gente sentar aqui e falar sobre Sim. isso, porque se tem esse avanço aí na pesquisa, quer dizer que tem essa busca no mercado, né, pelos produtos. E entra também a questão da busca de entender o que tem, né? Então, a questão das análises também, né, disponíveis,
né? Isso. Análise, vamos dizer, laboratoriais, que você consegue identificar, entender o que está acontecendo, tem evoluído bastante, né? E vai continuar evoluindo, né? Sim. Foram as oportunidades que o controle biológico gerou, né? Antes, a oportunidade, o que era? Eu ter o micro-organismo e produzi-lo e aplicá-lo no campo. Hoje, a gente tem oportunidades em torno disso, né? Por quê? Se buscou respostas de como esse micro-organismo ele agia. E essas respostas trouxeram, então, essa realidade de eu ter laboratórios, onde a Mariana muito bem mencionou, que eu posso estar enviando essas amostras e comprovando de fato. Né? Então, saiu um pouco daquela questão, o produtor ele só acredita se vê. E hoje ele consegue enxergar nas entrelinhas, né? Que o controle biológico, o cenário biológico é isso, é você enxergar nas entrelinhas. E as indústrias, como é que as indústrias estão atuando aí nesse crescimento, estão acompanhando esse crescimento do mercado? Mariana? A Simone até colocou a questão da evolução dos produtos, né? E um dos pontos chaves, né, eu acho que talvez proporcionou todo esse crescimento, foi investimento em formulação, né, como uma diferenciação, principalmente conservando aquele micro-organismo, né, seja ele um único micro-organismo ou um mix de micro-organismos, ou até mesmo, né, a questão dos metabólitos, né, e os compostos que eles produzem. Então, esse investimento em formulação para proteger, isso acaba facilitando ali o operacional no campo com o produtor, né? Então, ele tem essa facilidade de operacional de estar misturando, por exemplo, com um produto químico, né? Então, existe essa compatibilidade justamente, né, por conta desse investimento em formulação, né, onde você consegue proteger e questão das indústrias também vai um pouco além, que daí entra as premissas de ESG, né, visando mais uma agricultura sustentável, regenerativa, né, menos agressiva ao ambiente, e tudo isso está intrínseco ali aos produtos biológicos. Ou seja, positivo na parte da indústria. Com certeza. Você falou de investimento nas formulações, né? Ô Simone, e o governo também tem ajudado, auxiliado aí dentro desse processo, além das indústrias que a Mariana colocou aqui? Sim, com certeza. Eu vejo assim, o governo como um grande aliado nessa corrida, né? E no ano passado, em abril do ano passado, foi publicada uma nova portaria, né, juntamente ao MAP, IBAMA e Anvisa, que trouxe assim de maneira revolucionária maior clareza, mais agilidade em trazer esse registro de produto, maior compreensão. E passou a entender, de fato, como que esses micro-organismos eles são operados dentro de uma caracterização de registro. Eu não estou falando apenas de defensivo, né? Eu estou tratando de algo diferenciado. E nessa cadeia, né, a gente observa também um reconhecimento desses produtos que eu mencionei, né, na sua primeira pergunta, referente aos metabólitos. Então, esses metabólitos a gente pode chamar de partes inativas, né, do micro-organismo, que eu não preciso do micro-organismo vivo, mas que eu possa ter um produto com tempo de prateleira adequado, com o mesmo perfil que um produto biológico entrega e vindo de uma química verde, vamos dizer, né? E o reconhecimento disso dentro da nova legislação facilitou muito a interpretação na hora de seguir com o registro para esse tipo de produto, né? Então, com certeza, eu vejo o governo aí como um grande aliado. E, além disso, né, nós temos aí na parte de desenvolvimento de produto uma aliança, né, que a gente pode formar, que a gente até chama de tríplice hélice, né, da inovação. O que seria isso? É a união, por exemplo, de uma unidade governamental, um instituto de pesquisa ou uma universidade e a indústria, né? E a gente viu grandes avanços nessa união, né, de transferência de tecnologia. Por quê? O controle biológico, ele faz um caminho bem tradicional dentro da academia, com a academia retendo a inovação, né, a academia desenvolvendo todo o passo até chegar no produto final, e a empresa ela precisa aprender com a academia. Só que precisam ter recursos envolvidos nisso, né? Então, o governo, né, de formas específicas, ele facilita esse tipo de trabalho. Então, é possível também seguir esse caminho dentro das empresas de fomento à pesquisa, que envolve tanto a academia quanto a iniciativa privada. Vamos falar, então, gente, sobre o processo de produção de um biológico. Acho que é bacana a gente comentar isso, é um processo bastante interessante, né? Quais pontos, Simone, que a gente pode pontuar aqui, né? O que seria importante a gente destacar para quem está acompanhando o nosso bate-papo? Certo. Bom,
primeira coisa, independente da classe de produto, né? Se eu estou trabalhando com inseticida, fungicida, independente da classe do produto que eu esteja trabalhando, considerando que ele é um biológico, eu tenho que me preocupar com o ingrediente ativo, né? Porque é o que, de fato, vai fazer com que aquele produto entregue o resultado. Como que eu encontro esse ingrediente ativo, né? Então, como que a gente coloca aquele micro-organismo vivo, seja engarrafado ou empacotado, né, dentro do produto? Esse micro-organismo, muitas vezes, ele é encontrado na natureza, né? Ele é encontrado em situações que ele já está controlando alguma praga, ou numa amostra de solo, em alguma situação que eu consiga obter ele de forma viva. Né? Eu trago esse micro-organismo para o laboratório, esse micro-organismo ele passa por uma série de estudos para eu confirmar a eficácia biológica dele, se realmente é ele que causa a morte do inseto ou a morte do fungo, da bactéria, que eu estou testando no caso dos causadores de doença. E a partir do momento que eu tenho veracidade nisso, que eu tenho assertividade nisso, eu preciso compará-lo a uma cadeia de micro-organismos, né? Então, geralmente a gente parte aí de um número de 50 ou até mesmo chegando a 100, né? O meu teste de base, então eu preciso compará-lo, é um ranking, né? A gente vai ranquear qual é o melhor micro-organismo para eu ter um produto competitivo no mercado. A partir desse ranqueamento, eu trago ele para o ranqueamento dentro da produção. Porque, às vezes, o produto dele pode ser bom, né, Mariana? Mas aí ele não produz. Né? Não consegue escalar, né? Isso, eu não consigo colocar ele em grande quantidade na indústria. Então, ele passa por uma fase também de produtividade. É a segunda etapa? Isso, seria a segunda etapa. Que aí ele começa numa produtividade uma menor escala. Existem também outros métodos de eu ranquear esse micro-organismo pensando em outros parâmetros. Por exemplo, eu tenho a questão da radiação ultravioleta, que ela é importante, né, salientar que ela é importante para o micro-organismo, ela pode matá-lo. E aí existem micro-organismos que são mais sensíveis a essa radiação ultravioleta. Eu tenho condições, por exemplo, quando eu falo de fungo, que são sensíveis ao ressecamento. Né? Uma situação de seca, como a gente está vivendo, né, hoje, ele pode ser sensível. Só que eu vou chamar de cepas, eu tenho cepas que elas são provenientes de ambientes até desérticos e ela desenvolveu habilidades para estar naquele ambiente. Vai ser diferente de um micro-organismo que eu selecionei de uma região mais fria ou de uma região mais úmida. Então, essa característica de adaptação, assim como uma pessoa que está morando num estado quente, quando ele vai lá para o sul, ela sente... Tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar, exatamente. E nem sempre o micro-organismo ele vai ter essa habilidade. Então, às vezes, eles buscam, né, micro-organismos prontos já para essa situação. Então, passou da fase ali de prova de conceito, a gente vai para uma maior escala de produção. Aí eu tenho que validar aquela escala menor que eu tinha feito, que ela é possível produzir em larga escala. Estou falando aí de tanque de até 100 mil litros. Né? Então, a gente está falando de algo grande. Provou que eu consigo produzi-lo, eu vou, então, para a fase que a gente chama de downstream. Ou seja, após aquela produção, eu preciso envasá-lo. Como eu vou fazer isso? Então, muitas vezes eu preciso do produto seco, eu preciso dele encapsulado, eu preciso dele, por exemplo, numa suspensão concentrada, ou ele dispersivo em óleo. Vai depender da característica de formulação e da tecnologia que eu gostaria de implementar. E aí, quando eu coloco ele numa formulação, o que eu me deparo ali? Eu tenho agentes que podem matá-lo. Então, eu fiz todo aquele processo, aí eu chego nessa etapa, poxa, minha formulação mata meu micro-organismo. Então, aí eu tenho problema. Aí eu preciso selecionar produtos que são compatíveis com o micro-organismo. Ou eu posso fazer o caminho inverso. Eu posso selecionar micro-organismos que sejam compatíveis com a minha formulação. Tá? Então, existe esse processo. E aí, a partir disso, né, eu já tendo toda essa atividade na parte de produção, tendo essa atividade na parte de formulação, teste no inseto, na doença, ou ele como um bioestimulante, aí é desenvolver ele no mercado, né, e também, antes disso, lógico, fazer a fase de registro dele. E tem também a produção on-farm, né, Mariana?
Existe algum risco? Eu queria que você falasse sobre como é que funciona essa produção. Hoje, muitos produtores estão realizando o on-farm, né, que seria a produção na fazenda. E existem on-farms de on-farms, né? Então, assim, o on-farm, ele tem os seus riscos, né? Então, você não tem toda a tecnologia envolvida, Porque olha só, igual todo esse tem estudo, dentro toda de uma essa indústria. tecnologia, dentro de um Exato. laboratório, tudo muito sistemático, assim, e de repente um farm. Por isso que tem essa dúvida, né? Sim, e precisa ter muito cuidado, né? Você tem que ter muitos critérios de avaliação e de produção para você ter o seu produto final ali, né? Então, desde o on-farm até realmente a produção dentro da indústria, ele precisa seguir algumas práticas que você garanta a qualidade. Senão, você pode ter alguns problemas, né? Principalmente o que muito se vê no campo é a questão de identidade. Às vezes, eu não estou produzindo o micro-organismo que eu quero. Então, quando eu vou lá, retiro a análise para entender o que eu tenho ali dentro daquela biofábrica, eu não tenho. Às vezes, eu estou achando que estou produzindo A e estou produzindo B. Né? Então, a gente já tem esses problemas de identidade. O segundo é a questão da concentração. Né? Talvez é um dos maiores desafios do on-farm. Né? Você conseguir concentrações altas com poder de controle biológico. Às vezes eu estou produzindo um micro-organismo benéfico, mas ele lá no campo ele não está me entregando o que eu gostaria de atingir, né? Que seria o controle da praga ou o controle da doença. E, em terceiro ponto, o risco da contaminação. Né? Então, ele precisa ter o mínimo de cuidado com a contaminação, porque eu posso estar inviabilizando aquele meu produto final, né? Ou até mesmo produzindo alguns micro-organismos que vão produzir substâncias tóxicas, né? Que vão estar afetando, por exemplo, a saúde humana. Então, ou até mesmo inviabilizando, né, a lavoura dele. Então, são cuidados, né, que precisam ser atentos para você levar uma maior garantia ali para a lavoura e realmente atingir o objetivo final, que é o controle, né? Pelo que eu entendi, é necessário muito conhecimento técnico-científico, né, para esse controle de qualidade para produzir insumos biológicos, né? Sim, sim. Inclusive, quando a Mariana menciona, né, a questão de concentração, é uma palavra que basicamente aparece no cotidiano, né? Aí, o quanto esse produto está concentrado. Quando a gente cita concentração, o que é? Eu tenho uma estrutura do micro-organismo que está lá dentro do produto. Esse produto ele precisa ter uma quantidade suficiente para matar aquele inseto ou matar aquela doença, né? Essa quantidade de produto é por unidade. Então, dentro de 1 ml, cabe assim, milhões de células infectivas desse micro-organismo. Então, imagina só, esse micro-organismo diluído em contato com o solo, que já tem um monte de organismos ali competidores. E aí ele tem que se deparar a situação de colonizar ali a raiz, né, seja para propiciar então um desenvolvimento, um enraizamento melhor de raiz da planta, seja para estimular, né, algum fator ali fisiológico da planta para gerar uma defesa dela contra outros organismos, para equilibrar hormônios ou até mesmo para controlar nematóides, né? Então ele tem ali multitarefas, né, a estar desempenhando. E ele precisa, sim, estar naquela concentração. É muito delicado. Meninas, nosso tempo está acabando, infelizmente. Tudo que é bom passa rápido, né? Eu gostaria de, antes de encerrar esse papo gostoso com vocês, gostaria da consideração final de cada uma, começar com você, Mariana. Bom, pensando, né, nessa questão da produção do biológico, né, dos processos e a busca da qualidade, né, com uma visão da indústria, né, cada vez mais isso vai se refinar, vai melhorar. O que eu falo é, pesquisa e a indústria eles sempre andam juntos, né? Então, eu vejo que futuramente vão chegar produtos que vão entregar mais facilidade para o produtor, né? Então, a gente já viu uma evolução muito grande e, com certeza, vai caminhar de passos largos. E indústria caminhando com certeza aí junto com a pesquisa, né? Importantíssimo. Muito obrigada, viu, Mariana? Bom, volte sempre, né? Espero vê-la novamente aqui em breve, viu? Simone, suas considerações finais. Certo.
Bom, o controle biológico, né, ele está comigo desde que eu decidi seguir na carreira aí de pesquisadora, né? Já tem 14 anos que eu trabalho com ele e eu vi assim uma evolução muito grande que para mim é fascinante aos meus olhos. Por exemplo, eu vi evolução de eu ter pequeno número de produtos ali registrados e deu um passo assim de um crescimento exorbitante, né? Para você ter ideia, hoje o Brasil ele cresce 30% ao ano no controle biológico. Ele vem tendo há alguns anos esse crescimento equilibrado. Já no caso do mercado mundial, ele cresce 18%. Então, assim, a gente está inserido, sim, dentro de uma grande agricultura, dentro de um grande cenário de oportunidades para o controle biológico. E o que eu vejo, né, daqui para frente é um caminho sem volta, né? Não dá mais para voltar atrás. Foi uma decisão feita lá atrás e que bom que foi feito, né? Porque mexe muito com a questão de sustentabilidade. E eu acho que é daqui para frente, né? A gente está cada vez mais alavancando as tecnologias. A UPL, de uma maneira geral, também está sempre preocupada, né, em desenvolver soluções integradas para o produtor. E eu acho que só tem a crescer mesmo esse cenário. E parabéns para vocês, né, por trabalhar aí para essa evolução. Muito obrigada, Simone, também. Até a próxima, viu? Muito obrigada. Até. Obrigada. E o nosso Upcast de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem no próximo episódio. Tchau, tchau.